Olá, aluno. Meu nome é Maelno Martins. Eu sou formado em Ciências da Computação, com especialização na área de redes de computadores, de segurança de redes de computadores, certo? E em gestão e segurança de redes de computadores. Ok? Eu sou professor da disciplina de redes de computadores, né? Tá aqui meu nome de novo. Esse aqui é o meu e-mail. Caso vocês precisem de alguma informação adicional, pode me procurar nesse e-mail ou no ambiente virtual de aprendizagem, ok? Nós vamos continuar, né, nessa emenda, né, padrões para serviço e nível de aplicações nas arquiteturas de redes, abordando principalmente o modelo OSI, TCP/IP e a internet, né? A gente vai entrar mais a fundo aqui um pouco para compreender como é que funciona, né? A gente na última aula falou sobre o modelo TCP/IP, né? E sobre a tecnologia Ethernet, né, que é utilizada nas redes em geral, né, nas redes locais e vários tipos de rede, né, a gente falou um pouco sobre eles, né. Agora a gente vai aprofundar um pouco, né, e falar sobre o protocolo, que é um protocolo do modelo TCP/IP, um dos protocolos bem importantes do TCP/IP, que é o protocolo IP, certo? Dentro do protocolo IP, a gente vai falar um pouco sobre sistema de numeração, o endereçamento IP, o protocolo IP e o protocolo ARP. Né? Ainda faltaria a gente falar, no caso, nessa apresentação, eu vou falar rapidamente, né? Não vai dar para entrar em detalhes, certo? A gente vai entrar em detalhes a partir do ambiente virtual de aprendizagem, a partir de vídeos que eu vou postar lá, certo? Então eu vou dar um apanhado geral, mas mais superficial sobre o assunto, ok? Então, caso você tenha dúvidas, a gente vai, né, durante o processo, né, do ambiente virtual de aprendizagem, a gente vai tirando essas dúvidas, ok? Então vamos lá. Sobre o protocolo IP, né, que eu vou falar, que é o Internet Work Protocol, que é o significado, né, de IP. Ele faz parte do modelo, dos protocolos do modelo TCP/IP, né? Fica na camada de transportes. O conteúdo que eu vou trabalhar aqui são sistemas de numeração, né? Como eu falei, endereçamento IP, protocolo ARP. Protocolo IP e protocolo ARP, que é a parte do protocolo mesmo, eu vou dar uma pincelada rápida. Okay? Depois a gente vai estudar mais a fundo o que é que cada regrinha lá do protocolo IP, o que é que ela fala, o que é que ele leva lá dentro, né, como informação. Então, o sistema de numeração. É muito importante que a gente compreenda aqui que o sistema de numeração que utiliza, né, os computadores utilizam para compreender o que está sendo comunicado, certo? Né? O sistema de numeração, eles representam os números, certo? O sistema binário, né, principalmente utilizam as redes trafegam sinais elétricos, né, que esses sinais elétricos são enviados e codificados e decodificados, né, para compreender que dado que está sendo enviado. Então é importante a gente compreender como é que eles funcionam, certo? Então, esses sinais elétricos e as informações são transmitidas através da medida da tensão elétrica que representa os dígitos binários entre 1 e 0. Né? Então, para fazer a transmissão nesse meio físico, né, a placa de rede, né, que é aquele equipamentinho que está conectado no cabo de rede, ele vai perceber ali se está ligado, ele vai falar que ele recebeu um bit 1, e se estiver desligado, um 0. Certo? Isso tudo, né, já feito com as regras da Ethernet para que ele compreenda isso. Certo? Ah, não, começou a chegar dados. Eu sei que os dados estão chegando aqui agora. Então, eu vou pegar e vou gravar esses dados aqui dentro da minha memória aqui, né, para depois eu transferir para a próxima camada, a camada de cima. Aí eu já tenho os dados ali que foram enviados por alguém, né? Então, todas essas regrinhas de como é feito isso, o protocolo Ethernet já vai dar, né, que é o protocolo de transporte pelo meio físico, certo? E vão ser sempre 1 e 0.
Ele é chamado de base 2, certo? A gente precisa aprender a converter para facilitar e fazer alguns cálculos de rede que a gente vai aprender mais para frente durante o curso, certo? Por exemplo, qual que é a rede, eu vou mostrar direitinho como é que funciona o IP, aí você vai entender, certo? Ele é composto pelo bit, né? São os símbolos 1 e 0, né? Composto pelo bit, né? Que significa binary digit. O símbolo dele é o B, né? B minúsculo, né? E o dígito é um dígito em número binário ou base B, análogo a uma unidade em decimal ou base 10. O bit, né, representa um número. Esse base 10 é o decimal, né? Que é o que a gente está acostumado a ver, né? A trabalhar, né? Byte, certo? Byte, ou binary term, significa binary term, ou o símbolo dele é o B maiúsculo, certo? É um conjunto e agrupamento de 8 bits, certo? Então, um bit só, pode ser 1 ou 0, né? E um byte são a união de 8 bits. União de 8 bits. Então, 8 bits formam um byte, certo? E é muito importante que você saiba como converter binário para decimal e decimal para binário, certo? Que a gente vai utilizar mais na frente. Eu não vou explicar aqui, porque o tempo aqui é muito curto dessa aula, né? São só 20 minutos. Eu até estou falando a mais, né? Mas são 20 minutos aqui, não dá para explicar como converter isso. Eu vou ter que fazer alguns cálculos aqui, 2 ou 3 cálculos de como converter. Então, eu vou disponibilizar vídeos de como converter, fazer essa conversão. Então, é muito importante que você saiba fazer essa conversão, certo? Para que você possa resolver os problemas que vão ser propostos, né? Para que você entenda como o protocolo IP trabalha, certo? Então, outro sistema de numeração é o decimal, né? Que é o que a gente trabalha, os símbolos são de 0 a 9. E a conversão, né? Depois eu vou colocar um vídeo, né? Para que vocês saibam como converter, né? Do sistema de numeração binário para o decimal. E tem o octal também. O octal que vai de 1 a 8, ou 0 a 7, quer dizer, né? 0 a 7 são 8 símbolos iniciais. Depois já começa no 10, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí depois 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí começa a partir do 20, né? 20, 21, entrando aí e vai. Esse é o octal, só que a gente não trabalha muito com ele. E sim, um hexadecimal a gente já trabalha mais, né? Que são 16 dígitos, né? A base deles são 16 símbolos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir do 9 você põe o A, B, C, D, E, F, né? E você pode converter para qualquer um desses outros sistemas de numeração, né? Que representa um número, né? Então cada número pode ser convertido com os símbolos dos outros sistemas, certo? Eu até coloquei mais na frente, se não me engano, não sei se eu coloquei aqui, como converter diretamente. Depois eu mostro para vocês nos vídeos, né, que eu vou postar no ambiente. O endereço IP, certo? O protocolo IP, ele utiliza o endereço IP, um endereçamento IP, certo? O que é esse endereçamento IP, né? O que é e para que serve, né? É um número de identificação dado ao dispositivo de rede que trabalha no modelo TCP/IP. Então, o protocolo tem suas regras. Uma das regras é que existe um número de identificação para cada dispositivo de rede que trabalha no modelo TCP/IP. Essa é uma das regras. Para cada computador da rede, cada computador, para se comunicar utilizando o protocolo IP, ele tem que ter um IP. Da mesma forma que o Ethernet, certo? Ele tem que ter um MAC, certo? O MAC do Ethernet é utilizado como um identificador único em uma rede, ou em todas as redes do planeta, né? No caso do Ethernet, se você tiver uma placa que é fabricada para Ethernet, não deve existir nenhum endereço MAC no planeta igual, certo? Então, lá nos fabricantes da placa de rede, então, cada um tem a sua taxa lá, separada de códigos lá, que é controlada por algum órgão, né?
para fabricar essa placa de rede, ele vai pôr essa etiqueta MAC lá para que ele funcione numa rede Ethernet. E não pode sair uma placa igual a outra, senão dá problema na rede, certo? Então, da mesma forma, o protocolo TCP/IP, para cada máquina na rede tem que ter um endereço IP, certo? Único, certo? Não pode ter igual. Okay? Serve para prover um meio lógico de acesso e identificação única de um host, né? Então tem que ser único, certo? Como que ele é representado, né? Como ele é formado? Por uma sequência de 4 octetos, né? Um octeto são 8 bits, certo? Ou basicamente 8 bytes, um byte, né? São 8 bits, certo? 8 bits, cara, a gente consegue representar, né? Isso, como já passei, vocês já devem ter provavelmente procurado lá os vídeos lá no ambiente, né? Então eu vou ficar despreocupado. Você entende que 8 bits é um byte, né? E que ele pode representar de 0 até 255, até 255. Então, um byte, ou um octeto, né? Eles representam de 0 até 256, cada um desses, certo? Então, ele é dividido dessa forma, são 4 octetos. 4, que dá 32 bits, certo? Então, ele vai de 0 até 255. Então, são 256, certo? 256 números, né, que ele pode formar, né? Intervalo, né? De 0 até 256. Porque 0 você conta como 1, né? Até 255. Então, são 256. Se você multiplicar, você vai achar 4 bilhões de combinações possíveis para esses dígitos aqui, certo? Ok? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um endereço IP. Essa representação aqui, para se trafegar no meio físico, né? Ou para que o IP, por exemplo, um computador consiga se comunicar com o outro, ele tem que ter esse endereço IP, né? Ele é formado por bits, né? Então, as pessoas elas geralmente convertem esses bits, né, para apresentar para que as pessoas entendam, né, que, no caso do sistema de numeração decimal, né, para que a gente entenda direitinho, até às vezes guarde que IP que é aquele. Ah, minha máquina está com IP tal. Então eu sei qual que é 192.68.0. ponto alguma coisa, aí eu consigo acessar a rede, eu consigo acessar a internet, né? Então, como por padrão, né, para que a gente possa compreender direito, geralmente a gente converte, né, os bits, né, em um IP em decimal, né? Então é bom a gente saber, qual que é o seu, como é que eu vou colocar lá na minha interface gráfica lá quando eu vou configurar o meu computador na rede? Aí, geralmente você coloca aqui, dessa forma, né? 192.168.0 tal. Aí ele converte lá internamente, né, para bits, né? Então, geralmente você tem que saber como é que se faz essa conversão, né, para saber qual que é o seu IP e tal, certo? Na composição do endereço IP. O endereço IP, ele é composto por um endereço de rede e um endereço de host, certo? E também tem uma máscara de rede. O endereço de rede, ele te fala em qual rede que aquela máquina, de qual rede que aquela máquina está inserida, certo? Em qual rede. E o host, né, te fala qual que é o seu IP, qual que é o seu endereço IP, né? Eu vou explicar mais ou menos aqui, é assim, ó. Os três, por exemplo, nesse caso, nós temos o IP 192.168.0.10, certo? E tem a máscara de rede, né? A máscara de rede também forma o endereço IP, né? Para que você identifique o que é rede e o que é host. Host é uma máquina na rede e rede é o local geral, né? É aquela rede onde eu faço parte, certo? Então, por exemplo, nesse IP 192.168.0.10, com a máscara 255.255.255.255, os endereços de rede, eles ficam aqui, ó, nesses 3 primeiros octetos. Ou seja, a partir daqui, certo? 192.168.0, aí eu vou ter um endereço de rede, né? E aqui, ó, convertendo para bits a máscara de rede, né, nós temos um até o último octeto, certo? Então, quando você tem essa quantidade de 1, onde tiver 1, indica onde que é rede.
E onde tiver 0, indica o host, né? Quantos hosts que tem. No caso aqui, ó, nessa rede, eu vou ter 8 bits aqui de hosts. Ou seja, eu posso variar, posso colocar na minha rede até 255 máquinas, né? No caso, eu vou mostrar que, teoricamente, né, conseguiria colocar 256 máquinas, né, na rede, né? Mas tem algumas outras regrinhas que o IP faz que não dá para colocar, dá para colocar 2 a menos. Vou mostrar por quê. Certo? Na internet, né, nos primórdios da internet, né, eram divididas as classes, né, de IPs, certo? Que na internet, nos primórdios não, já quando já estavam começando a evoluir, né, eles utilizavam dessa forma, né? Tinha os endereços da classe A, classe B e classe C, certo? E eram distribuídos, né, para quem quisesse acessar a internet, certo? Então, com o crescimento estrondoso que teve a internet, né, nos anos 90, a partir dos anos 90, essa quantidade de IPs começou a ser utilizada, né, a acabar. Então não conseguiam mais, já estava começando a acabar, queria acabar a quantidade de bits, né, a quantidade de IPs, né, para acessar a internet. Então, eles resolveram fazer algumas alterações, né? Que é aí que surgiu a evolução, né, do endereço IP, do protocolo IP, certo? O endereço de classe A, ele começa com 0 e os endereços de rede dele, ele vai até 8 bits, então a máscara de rede dele, ela é composta por... O restante aqui, ó, ela é composta por 1 aqui até o 8º bit, o restante é 0, certo? Então, a quantidade de hosts que vão ter na classe A refere-se a esse tanto aqui de host, né? Que são 8, né? 16, 24, né? São 24 bits aqui de variações que eu vou ter. Ou então 255 vezes 255 vezes 256 vezes 256 vezes 256 possibilidades, né? De máquinas que eu vou poder colocar numa rede dessas, né? É muita máquina. Certo? O classe B, ele começa com 1 e 0, né? Então, e o endereço de rede vem até aqui, o que quer dizer que a máscara de rede dele, ele é composta por 1 até o 16º bit, certo? E o restante é host, né? Então, uma quantidade muito grande também de máquinas aqui. Seria 256 vezes 256. E a classe C já diminui um pouco de host, né? Que já são só 8 hosts, 256, né, possibilidades de máquinas numa rede, certo? E esses aqui, eles antigamente ainda não eram utilizados, né, mas já tá sendo utilizado. Outros itens, outros conceitos e características que tem uma rede TCP/IP para que ela funcione, né, as regras dela, né, ela exige que um endereço de loopback não seja colocado na rede. O que é um endereço de loopback? O endereço de loopback é um endereço que é utilizado na placa de rede, no computador, para que ele se faça transações internas, transações de redes ou testes de redes internas. Então, sempre você vai ter uma placa chamada loopback no seu computador. Se não tiver essa placa loopback, provavelmente o seu computador vai começar a dar alguns problemas de utilização. Certo? Sempre no endereço IP, vai existir um endereço de rede. No caso, o endereço de rede é um endereço, vamos dizer assim, separado na rede IP, que indica qual que é a rede, né? Qual que é o endereço da rede. Então, não vai ter nenhum computador vai poder ser colocado lá aquele endereço de rede, certo? Geralmente, por exemplo, naquela rede 192.168 lá que a gente falou, 192.168.0.10, né, se não me engano, o endereço e a máscara é aquela 255.255.255.0. Então, o endereço de rede daquela rede vai ser esse aqui, ó, 92.168.0.0, que é o primeiro IP válido na rede, certo?
Então, é o endereço de rede. Então, o endereço de rede não pode ser utilizado nas máquinas na rede. O endereço de broadcast. O endereço de broadcast é sempre o último endereço, né, de uma rede. Ou seja, no caso daquela rede 192.168.0, lá que a gente tem 00, o último IP válido é o 255, né, o final 255, porque o último octeto vai de 0 até 255, certo? Então esse último aqui, ele não vai poder ser também atribuído a uma máquina na rede. Na realidade, nem o próprio sistema não deixa que você inclua. E ele serve para quê? Ele serve para que quando uma máquina não tem algumas informações que são necessárias para acessar a rede, ele envia pedindo as informações para o endereço de broadcast. E quando ele envia por broadcast, é feito um envio geral para todas as máquinas da rede, pedindo essas informações que ele solicitou. Aqui nesse desenho você vê direitinho, a máquina A, né, envia uma informação e essa informação ela chega a todos os integrantes da rede, ok? Pedindo alguma informação que vai ser devolvida. Depois a gente vai ver por que faz isso, né? O gateway ou roteador, gateway core. O roteador, eu dei a definição de roteador, mas nesse caso aqui, roteador que interliga redes, né? Então, ou gateway, né? Para que você acesse outras redes, por exemplo, uma rede externa para acessar a internet, você tem que passar por um gateway ou um roteador, certo? Que vai fazer essa a transferência dos seus dados para o ponto externo. Então, o gateway interliga redes, certo? Está vendo aqui? A rede 192.168.1.0 está interligada à rede 192.168.2.0, que é essa rede, através desses roteadores aqui, ó, roteador A e roteador. Esse roteador é o gateway dessa rede aqui, e esse roteador aqui é o gateway dessa outra rede aqui. Então, eles se comunicam aqui e fazem com que as duas redes se integrem, certo? Outras regras também que tem no endereço IP é que existem alguns números que são reservados, né? Um deles é o endereço de loopback. Sempre no endereço de loopback, você vai ver lá na sua plaquinha do computador, caso você queira olhar, por exemplo, o Windows, você usa o ifconfig, o ipconfig, né? O comando ipconfig lá no terminalzinho, né? No CMD, geralmente CMD, né? Aí você vai ver lá que o endereço de loopback vai estar com um IP desse aqui, ó, 127.00.0.0.0 até 127.255.255.255. Então, essa faixa aqui de IP, que é da classe C, ela é reservada para colocar no endereço do loopback. Se você, por exemplo, conseguir colocar em uma placa de rede um IP dentro dessa faixa aqui, ele não vai poder sair do seu computador, ele não é roteável, certo? Ele não sai e o roteador não aceita esse tipo de conexão. Assim como um IP da classe 10 até a 10.255.255.255, certo? Que é um IP que pode ser utilizado internamente, certo? Ele geralmente é utilizado a máscara 8, né? /8, ou seja, 255.0.0.0.0. Essa faixa de endereço aqui de B, também, que é 172 até 172.31.255, certo? É um endereço reservado para redes locais, né? Para utilização em redes locais. E o famoso classe C, né? Que é a faixa de 192.168.0.0 até 192.168.255.255. São endereços reservados, né? Então, que são utilizados somente em rede interna. Então, não são roteáveis. Certo? E a subrede, né? São porções e subdivisões de uma rede padrão, classe A, B ou C, e máscara, né? Então, para que se adeque melhor o IP a algumas redes, né? Porque antes, né, para você liberar um IP para uma pessoa acessar a internet, né? Então você tinha que liberar com a faixa muito grande. Então as pessoas não utilizavam aquela quantidade de hosts que ela necessitava. Não conseguia utilizar aquela quantidade de hosts que eles necessitavam. Então geralmente sobrava hosts. Então para resolver esse problema, né, foi criado, né, as subredes, né, que pegam aquelas redes, né, que por exemplo, que usa a máscara 255, 255, 255.0, que são 256
e 256 hosts, né, que pode ser colocado na rede, para acessar a internet, muita gente desperdiçava, tinha muito desperdício, né? Tanto que os IPs já estão né, escassos, né? Os IPs de acesso à internet. Então, para resolver esse problema, né, eles subdividiram, colocaram máscaras diferentes, baseados, né, nos IPs das classes, né, nas máscaras das classes padrões, que é a barra 8, que é essa daqui, a barra 16 e a barra 24, certo? E esse número CDIR, né, que é esse barra 8, né, que é a classe de domínio de roteamento, né, e a variação de rede, máscara de variação de rede, né, que é a questão da máscara dinâmica, né. Depois a gente vai passar alguns vídeos, né, para você compreender direitinho como é que isso funciona, certo? Definidos pela máscara de rede, certo? A subrede também é definida pela máscara de rede, né? Que essa máscara de rede não vai ser essa padrão mais, né, das classes A, B e C que eu utilizava antigamente. Vai poder ser, por exemplo, barra 25, barra 26, certo? Que esse 1zinho, por exemplo, ele, se for barra 25, ele põe mais um 1 aqui, né? Barra 25 ele põe mais um 1 aqui. Então eu vou ter só 7 hosts, 7 IPs, né, 7 bits, né, para host. Ou seja, em 7 bits eu vou ter lá 128, se não me engano, né? 128 hosts, certo? Possíveis, né, para dentro daquela rede. Posso subdividir ela, ok? E aqui eu vou apresentar agora o protocolo IP, certo? Esse aqui, da mesma forma que o protocolo Ethernet tem aquele quadro, né, o frame, né, que é enviado os dados, né, e quando sobe, deixa eu mostrar, no caso não é nesse slide, no outro, né, como tem aquele quadro que tem aqueles dados, onde vai os dados internos lá, que, por exemplo, o TCP é um dado que vai no frame Ethernet, para trafegar pela rede e chegar em outro lugar e ser desencapsulado, né, ele também tem umas regrinhas lá do protocolo dele, né, as divisões do protocolo, né, a sequência, né, a forma de envio, a velocidade de envio também, certo? Então, dentro do protocolo IP, temos esse quadro ou datagrama, que eles são chamados de datagramas, eles vão levar essas informações que do outro lado vão ser processadas, certo? Então, essas informações são divididas em áreas, né? Cada área tem um tamanho específico e cada área tem uma função específica, certo? Então, essa última área aqui, que é a área de dados, é onde vai outras informações, né, que vêm da camada superior. Entendeu? Certo? Então, temos aqui um endereço de origem e um endereço de destino, que são aqueles IPs. O endereço de origem 192.168, tal. Estou enviando do meu endereço de origem, que é 192.168.0.10, por exemplo. Estou enviando para o destino 192.168.0.255. Se eu enviar para o 255, quer dizer que eu estou enviando para que todo mundo veja o que eu estou fazendo, né? Porque o 255, né, que se eu tiver a máscara lá, 255, 255, 2550, né, eu estou enviando lá para o endereço de broadcast, certo? E aí por aí vai. Eu não vou entrar em detalhes, né, porque a gente vai dar uma aprofundada nisso, certo? Durante as aulas. E o protocolo ARP, né, que é um protocolo também do modelo TCP/IP, né, que ele serve para converter na realidade não, informar, né, para que IP, né, que IP que tem que MAC. O MAC, ele é utilizado lá, se vocês lembram, é utilizado na camada física lá, na camada física, quando eu envio um frame, né? Quando eu envio um frame, utilizando o Ethernet, né, ele te dá um endereço MAC de origem e um endereço MAC de destino, mas não te dá o IP, né? Para que a rede IP funcione, ele tem que saber, ele utiliza esse endereço ARP para saber que endereço IP está em que máquina, certo? Para que o Ethernet saiba isso, informe ao IP, ele vai utilizar esse protocolo ARP aqui, em vez de IP, certo? Antes de enviar o IP, ele tem que enviar um ARP para saber que IP cada máquina tem, certo? Por exemplo, se eu tenho um quadro Ethernet e envio pedindo com um protocolo ARP interno, perguntando
quem tem o IP 192.168, tá? Eu tenho até uma imagem simples aqui, ó, perguntando quem tem esse endereço tal aqui, ó. Quem tem esse endereço 200.241.168? Qualquer. Quem tem esse endereço? Faz parte dessa rede? Então, ele vai o protocolo ARP, interno ao protocolo, ao Ethernet, né? Ele vai ser enviado, vai ser desencapsulado o ARP, vai ser lido. Lá no cara que tem esse IP, ele vai falar assim, eu tenho esse IP aqui, ó. Aí ele envia a informação dentro do ARP e retorna para o receptor. Esse receptor guarda isso. Aí, a partir daí, o protocolo IP vai saber para quem que ele vai enviar, né, os dados, né? Saber onde que está aquele IP dentro da rede, né? Duas máquinas ligadas a uma rede só podem se comunicar se ambas conhecerem o seu endereço e vice-versa, certo? Então, esse é basicamente só uma introdução ao ARP, né? Coisa simples. Depois a gente vai aprofundando mais. Como a gente não tem muito tempo para poder falar sobre isso, que é um conteúdo mais complexo, então vamos parando por aqui, né? E vocês vão estudando em casa e tirando as dúvidas. Ok? Obrigado e bons estudos.